Olá, queridos. Paz, hoje estamos em uma live diferente, né? Uma live para casais. E hoje estou bem acompanhado não só do meu amigo pastor Jonathan, mas da sua digníssima esposa, que já vai vir para cá, ok? E hoje estamos começando esse momento especial para casais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Se você tiver pergunta, pode fazer na live, na hora que eles vão estar falando. A nossa live hoje não vai ultrapassar 1 hora, ok? Mas eu tenho certeza que se passar 1 hora e meia, você também não vai querer sair. Então, pastor Jonathan, fale com os amados irmãos. Pastora Eliane, assuma seu lugar. Pais queridos, graça e paz, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para conversarmos um pouco a respeito de casais, de família, conforme o tema proposto. E você já nos conhece, que é o pastor Jonathan, pastora Liana, vai estar falando um pouquinho aí também. Paz, boa noite, que o Senhor possa estar abençoando a sua família, a sua casa, o seu lar, que você possa aproveitar um pouquinho desse momento, desse tempo, para chamar o seu esposo, sua esposa, para compartilhar um pouquinho conosco sobre o seu casamento, sobre a sua família, e vamos estar orando agora, amém? Vamos orar? Deus amado, Deus bondoso, muito obrigada, Senhor, por tudo, por este dia, pela tua graça, pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor, debaixo das suas asas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado, tem cuidado da nossa família, da nossa casa. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, que possamos a cada dia estar mais próximo do nosso Deus e assim mais próximos da nossa família. Senhor, que possamos nos amar, Senhor, que possamos nos ajudar, Pai, em nome de Jesus, e fazer como na tua palavra diz, Pai, possa amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a esposa, Senhor, possa respeitar o esposo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, assim nós te agradecemos, abençoa cada família que está nessa live, Senhor, abençoa a minha família, a nossa família, Pai, muito obrigada em nome de Jesus, amém. Queridos, essa ideia nasceu no coração do nosso amado pastor Ivaldeir, e ele lançou o seguinte tema para nós estarmos conversando um pouco. É um bate-papo, você depois pode colocar perguntas, nós vamos estar acompanhando. Desafios da família cristã no casamento, finanças e na família. Nós temos 3 temas distintos aí. Hoje nós vamos trabalhar o desafio no casamento. Talvez nós não vamos conseguir falar tudo, mas vamos deixar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. Para falar sobre desafio, a gente tem muitos desafios em nosso casamento, muitos mesmo. Mas hoje eu quero falar com você sobre 4 bases para o casamento cristão, já que nós vamos falar sobre casamento. E a gente vai ver o propósito de Deus desde lá do início. A pastora Liana vai estar lendo o texto para a gente. Portanto, deixará o varão, seu pai, e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Pronto. O texto diz que o varão, ele deixará pai e mãe, vai se apegar ou unir a sua esposa, e juntos serão uma só carne. A primeira coisa que eu quero conversar nesta noite conosco, com você, como eu falei, são sobre as bases para o nosso casamento cristão. Estou tendo aqui o auxílio do notebook, não se espante. Nós também vamos estar acompanhando a live por conta das perguntas, se tiverem, tá bom? Por isso você está vendo essa movimentação nossa. Quando a gente fala de bases sobre casamento, 4 bases, pelo menos a gente tem mais, mas a gente vai falar sobre 4. A primeira base que eu quero falar para você, para um casamento cristão, é o deixar. O texto disse deixará. E é necessário deixar mesmo. O texto diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe. E às vezes a gente fica perguntando, por que o texto fala sobre deixar? O que eu preciso deixar? E eu linkei algumas coisas que às vezes a gente
passa desapercebido. Isso nos causa transtornos em nosso relacionamento. O primeiro deixar é geograficamente. Ou seja, às vezes a gente casa e quer morar com papai ou mamãe. Você está com seu pai e sua mãe, você não deixou ele. Não, pastor, eu estou morando aqui, minha mãe está na casa dela, meu pai, nós passamos um muro, eu estou do lado, você está próximo, você não deixou geograficamente. Isso, às vezes, causa transtorno em relacionamento. Sabe por quê? Você não vai poder ter uma DR com a sua esposa. Imagina se for na casa dos pais dela. Você acha que o pai vai direcionar para quem na hora que ele ouvir uma confusão dessa? Os pais. Ou se for na casa do seu esposo. Então a gente precisa aprender a deixar geograficamente. Por isso que o texto diz que a gente tem que deixar. Não é abandonar, mas deixar. Agora você é uma nova família. O outro aspecto é o financeiro, em que muitos casais não têm alcançado vitória e não têm crescido porque eles não deixaram de estar na dependência dos pais. Financeiramente dependendo do papai e da mamãe. Qualquer coisa, corre para o papai e para a mamãe. Eu quero dizer para você que seu pai já gastou o que tinha que gastar e sua mãe com você. Ele lhe deu estudo, você foi criado e você agora arrumou uma família. Então você precisa ter a sua independência. E essa questão financeira, ela traz muitas separações entre casais. Às vezes a esposa quer fazer aquela bendita chapinha e o marido precisa pedir para os pais, ou ela precisa pedir para o pai e para a mãe dela. E não tem. Isso, com o tempo, vai causando desgastes no relacionamento, essa questão financeira. Então a gente precisa estar atento com isso. Se você tem vivido isso, começa a clamar a Deus e vai saindo disso, que isso não é bom. Tá? Deixar, que eu quero falar com você, é o emocionalmente, ou o emocional. Sabe, às vezes a gente sai da nossa casa, entra num relacionamento e a gente continua preso emocionalmente aos nossos pais, ou a um colega, a uma amiga de faculdade ou de estudo. Em que aspecto, pastor? No aspecto de que quando você tem alguma discussão com o seu esposo ou a sua esposa, você corre para essa pessoa. Você não consegue responder, ou seja, resolver o seu problema com o seu cônjuge. Então, emocionalmente, você precisa se desprender para que você possa ter um casamento estruturado. Isso é um desafio que muitos casais enfrentam e às vezes não estão atentos. Na primeira discussão, corre para papai ou para mamãe. E aí sabe qual é o erro que você está cometendo? Você está cometendo um erro gravíssimo. Se eu correr para minha mãe para falar da minha esposa, eu estou criando, em vez da minha esposa ter uma sogra ou um sogro, eu estou criando um inimigo para ela. E vice-versa, se ela correr para a mãe dela ou para o pai dela, eu vou virar inimigo dos pais dela. Então você está, sem perceber, você está trazendo um outro problema para o seu relacionamento. A gente precisa ter cuidado. Por isso que o texto diz que a gente tem que deixar pai e mãe. Aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus aí do outro lado? Você pode dizer amém? O quarto aspecto do deixar, a gente precisa deixar, porque tem que ser ambos fazendo isso, não só um. Noivo e noiva. Quando nós vamos casar, nós estamos dizendo um para o outro que a partir daquele momento nós vamos viver uma vida a dois. E o texto diz que nós nos tornamos uma só carne. Aprender de nós mesmos em função do outro. Sabe um grande erro que nós cometemos quando nós vamos casar? Muitos dizem assim, a gente já perguntou várias vezes para pessoas, diz assim, você está casando para quê? Aí a pessoa diz assim, eu estou casando para ser feliz. Não, nós casamos para fazer o outro feliz. Quando nós pensamos dessa forma, nós começamos a nos desprender de nós mesmos, do nosso eu. Eu vou te dar um exemplo prático meu. Quando eu casei com essa linda e jovem mulher que está do meu lado, eu tinha o costume de, na casa da minha mamãe, tirar a minha camisa e colocar em cima da cadeira que ficava na mesa de jantar. Então eu já chegava e tirava a camisa e colocava nesse lugar. Sapato, eu tirava o sapato e deixava na sala. Por quê? Mamãe ia recolher. Eu estava com esse costume. Isso que eu precisava me desprender. Quando eu caso com ela, eu comecei a querer fazer a mesma coisa. Enquanto eu fui fazendo isso, eu tive embates com ela.
E gerava discussão dentro de casa por uma toalha e um sapato, sem necessidade, por uma camisa que ficava. Então, se eu escolhi casar, eu tenho que começar agora, é uma vida nova, e eu preciso me desprender de mim mesmo. Aquelas manias lá da casa da mamãe não podem vir para dentro do meu casamento. Amados, a gente precisa entender que nós precisamos fazer melhor do que os nossos pais. Eu não preciso ter o mesmo relacionamento. Ah, pastor, mas o relacionamento do meu pai e da minha mãe é ótimo. Bom, glória a Deus. Mas você precisa ser melhor do que eles. A gente precisa ser melhor, sabe? O relacionamento do meu pai e da minha mãe não foi bom, foi um fracasso. Dos pais da pastora também houve separação, mas nós resolvemos ser melhor do que eles. Você está entendendo que você precisa mudar? Então, quando você disse naquele dia que você e a sua noiva, você ia se unir ali, você estava dizendo que você precisava se desprender de você mesmo. O quinto aspecto do deixar que eu quero falar com você nesta noite, que é um ato público, sabe? Você foi diante de testemunhas, de pessoas que você convidou, e havia uma testemunha, que mesmo que se você não tivesse convidado, ele estaria, que é Deus, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder, e Ele sabe de todas as coisas, mas você fez um ato público, dizendo para as pessoas, que você ia se unir com o seu cônjuge, e ali você precisa aprender a viver vida saudável em casal. Às vezes a gente briga por bobagem. Você já parou para pensar que as brigas de um casal sempre é bobagem, é besteirinha. E às vezes a gente não consegue chegar para o outro, dar um abraço. Sabe o que eu fiz hoje? A minha esposa estava deitada na cama, e eu fui lá, cheirei, passei a barba nela, e ela começou a sorrir, a gente brincou. Hoje, como a gente brinca com os filhos. Isso é ser saudável. A gente precisa ter um relacionamento saudável, queridos. E não um relacionamento de guerra. Eu quero dizer para você que o seu cônjuge, o seu parceiro, ele não é o seu inimigo. E se você escolheu ele, é para ser amigo. Então a gente precisa entender isso. Aleluia! Estão entendendo aí? Glória a Deus. Sexto aspecto que eu quero falar com você nesta noite sobre o deixar, eu ainda estou no deixar, é que ele é crescimento. Quando eu deixo papai e mamãe, eu estou assumindo a responsabilidade, eu e meu cônjuge, nós cresçamos juntos, em todos os aspectos, emocional, financeiro, sabe? Quando eu não trabalhava, ou melhor, quando eu não era casado ainda, eu tinha um carrinho, um consórcio com a minha mãe, eu tinha uma finança equilibrada, eu sempre fui organizado nesse aspecto, mas assim, eu não tinha nada, morava na casa da mamãe, não estava preocupado. Quando eu fui casar com esta jovem, linda por sinal, foi que eu fui perceber que eu não tinha nada, e nós fomos adquirir junto, é crescimento juntos, em uma só carne. Quando nós entendemos isso, quando o casal entende isso, ele rompe, querido, ele rompe, porque família é projeto de Deus, foi Ele que criou, Ele se responsabiliza por isso. O sétimo aspecto do deixar é a confirmação de que a dependência entre pais e filhos é temporária. Sabe, você lembra lá de Abraão ou Abraão? Chegou um momento que o Senhor disse para ele, olha, deixa a tua terra, tua casa, a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O pai de Abraão tinha posses, tinha condições, mas Abraão resolveu ouvir a voz de Deus e foi construir a casa dele, foi crescer com Sara. Então a gente precisa entender que os nossos filhos é temporário. Talvez para você vai parecer assustador, para mim é muito natural. Eu, desde o ventre, eu oro e a minha esposa ora pelo esposo da minha filha e pela esposa do meu filho. Eu aprendi isso com a minha mãe, para que seja um homem e uma mulher de Deus, porque a gente sabe que é temporário. Vai chegar a hora que eles vão alçar os voos, e o desejo do nosso coração é que sejam voos mais altos do que o nosso. Então você que está aí na sua casa, está nos ouvindo nesse momento, é um bate-papo mesmo, quer falar algo, quer perguntar algo, pode colocar aí, não tem problema não, a gente vai respondendo aqui. Mas a gente precisa deixar. O primeiro aspecto de Gênesis 2, 24 é o deixar. Amém?
A segunda base, e eu vou correr um pouquinho, mas fique tranquilo, muito em breve está surgindo um curso completo aí para todos nós casais. A segunda base para um casamento cristão, amados, é o compromisso. Lê novamente para mim a parte que diz que se une, lá de Gênesis 2:24. Pode ler novamente. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Obrigado. A segunda base é o compromisso. Diz que ele vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua esposa. Deixa e se une. Compromisso agora entre eu e ela, entre você e seu cônjuge. Compromisso, ele é um relacionamento permanente, querido. Não tem essa história de na primeira confusão, ou na primeira discórdia, correr para casa de papai e mamãe. Sabe, muitos casais fazem isso, e eu já fiz isso. Vou ser bem verdadeiro para você, eu já fiz isso. Com 3 meses de casado, eu arrumei minha mala para sair de casa. E disse que ia embora. Ela, um tempo depois, fez isso também. Mas, na verdade, a gente não queria ir embora. Era só imaturidade. A gente não estava conseguindo era resolver as coisas de casa. Sabe, estava naquela fase de adaptação. Por isso é que existe o namoro, o noivado, até chegar ao casamento. É para conhecer um ao outro. Infelizmente, alguns casais atropelam etapas. E se a gente seguir tudo aquilo que Deus criou, bonitinho, a gente tem uma probabilidade muito grande do sucesso em nosso relacionamento. Sabe o que aconteceu agora nessa pandemia? E nós já estamos há 2 anos de pandemia. Vários casais foram para dentro das casas e foram conviver. E o índice de separação aumentou. A última pesquisa que eu vi, 20%. No ano passado tinha aumentado o índice de divórcio. Porque ficaram dentro de casa e não se conheciam. Não se deram a oportunidade de se conhecer na caminhada que estavam fazendo. A gente precisa, compromisso é isso, conhecer um ao outro. É um relacionamento permanente, é um relacionamento monogâmico. Não tem uma terceira pessoa, a não ser Deus. O Espírito Santo, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não existe, ele é monogâmico, é entre eu e a minha esposa. Não tem uma outra pessoa para participar disso. A Bíblia chama de adultério, quando isso acontece. E aí Deus não está nesse negócio. Então ele é monogâmico, é entre eu e ela. E é até que a morte nos separe. Nós fizemos votos naquele dia do casamento. Nós olhamos um para o outro, colocamos uma aliança. Sabe qual é o problema de nós como casais? Que às vezes nós olhamos para a aliança simplesmente como um símbolo. Um símbolo. E na verdade, além disso, lembra que Deus fez sempre aliança com o seu povo? E até hoje existe uma aliança assim com Deus. Quando eu me uni a ela, eu fiz uma aliança a ela. E Deus estava presente nesta aliança. Nós convidamos Deus para estar. Nós fizemos uma aliança na horizontal e com Deus na vertical. Nós precisamos estar consciente disso e cumprir esse compromisso diariamente. O terceiro aspecto do compromisso, que ele é um relacionamento exclusivo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Antes de vir os filhos, querido, nós já existíamos. E, normalmente, é mais difícil o homem fazer isso. Mas a mãe, pelo instinto protetor que tem, a mulher, pelo instinto protetor, quando o filho vem, ela olha às vezes mais para o filho do que para o esposo. Mas eu já vi casos de marido fazer isso também. E isso está errado. Quando os filhos vieram, nós já estávamos. Nós precisamos ter compromisso e precisamos entender que o nosso relacionamento é exclusivo. E não dar prioridade aos filhos para depois dar para nós. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que eles vão voar. Nós não demos prioridade. Depois, velhinho, nós dois. E deu mais prioridade aos filhos, não que seus filhos não sejam importantes, entenda o que eu estou dizendo. Mas antes dos filhos, vem a minha esposa. Antes dos filhos, esposo. Sabe, a minha esposa sempre fala para as mulheres algo do voltar para casa. Eu queria até que ela comentasse um pouquinho sobre isso. O voltar para casa. Sim, o voltar para casa é que hoje a gente vê a dificuldade que está em relação a essa pandemia que ainda
repercute aí na nossa família, na nossa casa. E aí, quando a gente se deu conta, muitos dizem que a pandemia trouxe uma crise. Mas eu, sinceramente, acredito que a pandemia, ela revelou a crise que já existia dentro das casas. Por quê? Porque a crise, o pai não conhecia bem a mãe não conhecia o pai, não conhecia o esposo, a esposa. Os filhos não querem ficar próximo do... Entendendo um pouco o que meu esposo pediu para eu falar. E quando a gente vai se dar conta, a gente tem uma tamanha confusão dentro da nossa casa, e a gente vai tentar resolver isso e não consegue. E a gente pode até subentender isso, que é porque eu fiquei muito tempo fora da minha casa, mas na Bíblia fala que a mulher, ela sempre esteve dentro de casa, ela sempre cuidou do esposo, ela sempre cuidou dos filhos, ela sempre cuidou de tudo. Então, quando o esposo chegava, já estava tudo pronto. Mas hoje acontece as mulheres no mesmo patamar dos homens. Eu não estou dizendo para ninguém sair do emprego, eu não estou dizendo para ninguém, para não trabalhar, mas o que eu digo é que a mulher precisa voltar um pouco mais para casa. A mulher precisa cuidar um pouco mais dos filhos, do esposo, saber como está a sua roupa. Tem muitos esposos que a gente vê até na igreja, ou em qualquer outro lugar, que está amassado. Aí as pessoas dizem assim, olha só, aquela mulher não cuida do esposo. Aquela mulher não cuida dos filhos. Então, sempre vai acabar na mulher. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Mulher, você pode trabalhar, mas você sabe que tem um compromisso dentro da sua casa de zelar, de cuidar, de estar perto, mais próximo, de ver as atividades da criança, de ver as roupas, de ver a alimentação. E isso gera até separações. Como gerou separação, né? Que a gente viu nessa pandemia, o quanto que gerou, porque quando a mulher teve que voltar para dentro de casa, que ela foi obrigada a voltar para dentro de casa, que ela olhou para o marido e disse, isso é um estranho para mim, isso é uma estranha também, né? Mas a gente sabe também que a Bíblia começa com casamento e termina com um casamento. Eu posso dar continuidade um pouquinho? Então, começa com casamento e termina com casamento. Adão e Eva, quando estavam lá no jardim, o diabo, o inimigo, ele sabe que a mulher ela tem um poder de influência muito grande sobre a família, sobre a casa, sobre o esposo. Então, ele foi exatamente na mulher, como faz isso até hoje. Ele vai na mulher. Quantas feministas tem hoje? Quantas mulheres não querem fazer mais o serviço porque acham que o negócio tem que ser dividido? Beleza, eu acho que tem que ser dividido, sim. O trabalho tem que ser dividido. Tem que haver unidade, sim, como a gente está falando também sobre unidade, né? Mas ela influenciou Adão, teve aquela situação, teve aquela crise, aquele problema, tiveram Caim e Abel, Caim matou Abel, cresceram na mesma educação, na mesma casa, e tiveram aquela crise, onde o Senhor quis uma outra família, começar uma outra família, começar um outro projeto numa outra família. E a gente pode ver que ele começou com Moisés, para que Moisés salvasse aquele povo. E você vai ver que eu quero chegar na família. E quando Moisés fez a arca, que teve toda aquela história que você conhece na Bíblia, e que eles pousaram em terra seca, firme, Cão, filho dele, viu ele nu, e aí mais uma crise, o diabo entrou de novo, mais uma crise na família. E aí o Senhor resolveu ter um projeto, fazer um projeto de salvação com Abraão e Sara. E ele disse que através de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E a Sara aceitou isso, Sarai na época. E disse que ele seria pai de multidões, e ela aceitou.
Ela concordou. Mas ela influenciou depois, porque ela achou que estava demorando demais. E ela foi influenciadora, assim como Eva foi com Adão. E ela influenciou ele. E aí entra Agar na história, onde tiveram o filho chamado Ismael. E ele cresceu achando que era o filho da promessa. E quando que aquele menino, o Ismael, viu que ele não era o filho da promessa, ele se revoltou. E até hoje está aquela briga que vocês sabem. Então, isso falta de sabedoria da mulher, que poderia não ter gerado isso. E isso poderia ter uma conversa, poderia ter tido uma unidade, mas ela preferiu não conversar, ela preferiu só influenciar. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, que a mulher ela tem um poder de influenciar. Então, ela precisa estar em casa. A mulher, quando ela está na TPM, nossa, só Deus para segurar. E tem umas mulheres que afloram muito mais os hormônios, né? Então, dificulta muito mais o entendimento na família. E quando eu entendi, comecei a entender isso, eu comecei a orar e pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso estar um pouquinho mais próximo da minha casa, eu preciso estar mais próximo do meu esposo. Quando eu casei, eu cuidava da roupa dele, eu cuidava das coisas dele. Depois a gente começou a trabalhar, começou a ficar mais apertado, e eu comecei a deixar de lado um pouquinho toda a minha vida que eu tinha antes de cuidado com ele. Né? Então, a família, o esposo, a esposa, elas precisam estar mais próximo. A mulher não precisa ser influenciadora, a mulher precisa respeitar o esposo, precisa cuidar do esposo. Né? E eu tenho certeza que assim o esposo também vai cuidar da esposa, como Cristo amou a igreja. Né? O que Cristo fez com a igreja? Amou, cuidou, adornou, ouviu o clamor da igreja. Então, o marido com certeza vai amar a esposa e vai cuidar e vão estar mais unidos, né? Então era essa palavra que eu queria deixar aqui. E continuando esse voltar para casa, não só da esposa, mas o marido também precisa entender algumas coisas, sabe? Eu comento com minha esposa algo, eu tenho comentado com algumas mulheres, algo que é dito na sociedade e que eu não vejo com bons olhos. E infelizmente, às vezes dentro das igrejas é falado isso, sabe? Que a mulher faz tudo. A mulher dá conta de tudo. Aí tem um monte de mulher que dá glória a Deus e aleluia. Ela se acha a super mulher do mundo. Deixa eu te dizer algo. Dá um chute nisso, que isso é coisa do capeta. Sabe? Eclesiastes 4 diz que é bom que estejam os dois juntos, porque tem melhor paga do seu trabalho, esforço. Se a mulher achar que ela pode tudo só, ela vai cansar. Sabe? E ela está achando que isso é legal. E não é. Só para te dar um exemplo. Já faz um tempo que eu fiquei desempregado e eu comecei a ajudar minha esposa em casa. E sabe o que acontece? Aliviou muito ela. Não que eu não ajudasse antes, eu fazia. Eu sempre fiz coisa de casa. Mas sabe, colocar roupa na máquina, tirar, ajudar a varrer a casa. Até brinquei lá em São Cristóvão, os irmãos riram só que eu fui contando o que eu faço dentro de casa. Dou banho em menino, levo menino para a escola, vou buscar, varro casa, passo pano na casa, ajudo na comida. Esquento comida, eu não sei fazer comida, mas eu ajudo, esquento, faço suco, limpo a área, banho menino, então muitas coisas alivia. Então, quando o texto diz que é bom que estejam os dois juntos, porque tem melhor paga do trabalho, eu quero dizer aos homens que não é para você ficar só sentado em casa e deixando tua mulher se acabar. Aí tu quer ela cheirosa, tu quer ela bonita para ti, aí tu não mete nem a mão no bolso para pagar para ela. Aí tu também nem ajuda em casa. Precisa ajudar. Então, o compromisso é em ambos e é em todas as atividades. Ah, pastor, mas eu tenho quem faça em casa, amém. Mas isso não tira de você fazer alguma coisa dentro de casa, tanto a mulher como o homem, e vocês se completarem e não deixar a mulher só. Sabe por que eu falei que às vezes pregam que a mulher pode todas as coisas e a mulher acha legal? E na verdade isso não é uma verdade? Porque o que a gente mais escuta é a mulher chegar para o marido e dizer assim, mas também tu não me ajuda em casa, tu não me ajuda em nada. Então ela não acha legal esse negócio dela fazer tudo só, não. Isso não é bom, querida. Então não aceite. Homens, ajude a sua esposa em casa, tá bom? Faça isso.
Em nome de Jesus. Inclusive, lá na igreja disseram que tinha que ser tema de congresso, tá? Os homens ajudar as mulheres em casa, viu, homem? Aleluia. Glória a Deus. Tá vindo estudo para casar, vocês vão ver eu falar. Para o casamento cristão. Querido, é unidade. Sabe? O texto diz assim, ó: deixará o homem ou o varão, pai e mãe, se unir-se à sua esposa e ambos serão uma só carne. Ou então tornar-se-ão uma só carne. É necessária ter a unidade. A unidade, querida, é uma expressão física. Sabe? O ato sexual após o casamento é uma expressão física. É unidade, uma só carne. Segundo aspecto, para haver unidade são necessárias duas pessoas. É por isso que diz: deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e juntos serão uma só carne. Eu digo que Deus é o único matemático, Deus é especialista em pegar dois e transformar em um. Nenhum matemático vai conseguir fazer isso. Deus pegou dois e fez um, uma unidade só. Sabe baseado em quê, meu querido e amado irmão e irmã? Baseado na Santa Trindade, porque ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Ele já sabia que podia isso. E essa unidade está nos aspectos emocionais, está no aspecto físico, e nós precisamos entender isso como casal. Amém? C, não significa que cada um perderá a sua identidade. Quando a gente fala de unidade, às vezes, em uma só carne, parece que alguém vai ter que ceder e vai ser só o outro. Não, não tem nada a ver com isso. Você não vai perder a sua identidade, mas vocês precisam entrar em consenso, precisam andar juntos. Sabe, até hoje, eu e minha esposa nunca deixamos de andar de mão. Mas se não entrar no meio, é um de cada outro lado, e eu e ela de mãos dadas. Às vezes, essa unidade se perde porque a gente perde pequenas coisas. O beijo ao sair de manhã, quando vai trabalhar, ou o beijo ao retornar. Sabe, outro dia minha esposa precisou fazer uma viagem. Ficou eu e as crianças. Ela foi olhar o pai dela que estava enfermo. Meu irmão, pense aí, ó. Pense numa situação. Nesse dia foi eu só com as crianças. Como já aconteceu com ela. Aí é tudo, duplica o trabalho. Mas à noite, pensa na saudade. Minha filha fez eu fazer um monte de cartaz, cada cartaz com dizer: mamãe, você é especial. Mamãe, nós te amamos. Mamãe, não demora. Um monte de cartaz, nós grudamos todos na parede, para a hora que a mãe ia chegar no outro dia. Unidade. Se você não tem sentido a falta do seu cônjuge, tem algo errado. Precisa reacender essa chama, precisa voltar ali ao primeiro amor, precisa começar a ter o toque, sabe? Conversar, orar juntos. Eu tenho a minha oração individual, a minha esposa tem a dela, mas nós temos oração em família. Nós oramos com os nossos filhos. Josué parece uma bala na oração, sabe? Ele ora muito rápido, mas ele ora, ele está entendendo isso. Amados, se você quer ver uma igreja forte, as famílias precisam estar fortificadas em Deus, sabe? Eu costumo dizer, isso é um dizer próprio meu, que o gabinete do pastor fica com menos problema quando as famílias estão unidas e transformadas e restauradas. Quando não há união entre as famílias, o gabinete do pastor fica cheio, sabe? E nós nunca escutamos um só. Quando você for nos chamar, nós vamos sempre estar 4. Você e seu cônjuge e a gente, para ouvir o de cada um, para nós chegarmos num consenso e essa unidade voltar. E essa unidade, ela não vai ser só em relação a isso que a gente está falando aqui, mas as suas bênçãos também. Porque se nós somos uma só carne, aquilo que vai para o meu esposo, também para mim. Então, eu posso atrasar ou ele pode atrasar. É por isso que às vezes não se entende por quê que a gente não chega, a gente não alcança aquilo que o Senhor tem preparado para mim, aquilo que tem preparado para a minha família. Porque o inimigo sabe onde ele chega. Então, se algum está dando brecha ou algum está mais fraco, a gente acaba se deixando levar, e aí tem aquela história
escuta muito, a gente vai lá para trás de novo, vai lá para o final da fila novamente. E se eu vou, ele também vai, porque nós somos uma só carne. Então, é melhor que a gente converse, se entenda, para que a gente possa não só receber de Deus, mas para que o nosso casamento vá bem. Essa história da unidade é tão séria. Outro dia eu escutei, aí no caso era o homem da casa, e ele disse algo interessante. Na frente da gente, ele olhou para a mulher dele e chamou ela de burra. Quando ele chamou, eu dei uma gargalhada, eu sorri tanto na hora, eu não aguentei. Aí ele olhou para mim, por que é que tu tá rindo? Eu digo, porque tu acabou de te chamar de burro, tu não viu não, isso aí. Tu te chamou de burro. Aí ele ficou me olhando, como assim? Eu digo, a Bíblia diz que você e sua esposa é uma só carne. Quando você ofendeu ela, você se ofendeu. Você ainda não entendeu isso aí? Quando você agride sua esposa, você está se agredindo. E às vezes nós não entendemos isso e começamos a agredir o nosso cônjuge, e agora eu estou me agredindo. Você vai querer se cortar? Você pode infeccionar, pode dar febre, né? Você não vai querer fazer isso. Então, quando eu agrido a minha esposa ou ela me agride, eu estou me agredindo também. Eu quero dizer para você que você tem um peso no reino espiritual. E Deus cumpre com aquilo que Ele promete. Então, se Ele disse que é uma só carne, é para andar juntos. Volto a repetir, vocês não vão ter o mesmo pensamento. É unidade de caminhada, é unidade com Cristo, é o entendimento. Amém? Inclusive, às vezes, nos encontros de casais, nos estudos, a gente sempre inicia pedindo para que um não fique apontando o outro, porque isso acontece normalmente. Isso fica até, às vezes, feio para o casal. Porque, às vezes, você vai apontar o seu esposo, ou o esposo à esposa, e acaba que a gente vê que tem um desentendimento, e não fica feio só para um, né? Então, por isso é que tem que haver essa conversa em casa, essa oração em casa, e esse resolver em casa, né? Resolver os conflitos. O outro aspecto da unidade é que essa questão da unidade não quer dizer que o mais fraco será dominado pelo mais forte. Não tem essa história? Aquele que tem o temperamento mais forte, aquele que não tem, então sempre aquela é a razão. Não. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Queridos, isso é tão sério que envolve até finanças. É um próximo assunto que nós vamos falar, e eu vou te mostrar biblicamente como as finanças da gente é atrapalhada quando nós não entramos em consenso. E a gente precisa entender isso. Nós já temos tantos embates no dia a dia, tantas dificuldades. Sabe, hoje nós ficamos apreensivos. O nosso menor fez um raio-x, e o raio-x a doutora viu um pontinho lá e pediu que fizesse uma tomografia. E o Josué não conseguiu fazer a tomografia acordada, ele teve que ser sedado ontem. E enquanto fazia aquela tomografia, pela desconfiança da médica, a gente ficou meio que apreensivo. Mas nós fomos orar, fomos colocar diante de Deus, porque Deus fez a promessa. E hoje nós pegamos o laudo da tomografia. Para a honra e glória do Senhor, está tudo bem, não tem nada. Sabe? Imagina se nós fôssemos ficar discutindo na hora em relação a esse exame, nós dois apreensivos, preocupados. O que é que nós fomos fazer? Fomos entregar para Deus. Eu entrei, ela ficou do lado de fora, mas ela estava em oração e eu estava em oração na hora do exame. Isso é muito importante, isso é unidade. E nós, como casais, como família, precisamos entender. Quando nós formos falar de família, eu vou mostrar para você como que uma família unida, ela prospera em Cristo e já envolve filhos. Como é bom a unidade dentro de um lar. Então, essa unidade em casal não quer dizer que o mais fraco vai ser oprimido pelo... Não, não é isso. Você não tem razão todo o tempo, eu não tenho razão todo o tempo, a minha esposa não tem razão todo o tempo. Nós precisamos ceder muitas vezes. Existe o estudo que nós falamos sobre o especialista. Eu vou só te dar um exemplo bem rapidinho. A minha esposa, ela é nutricionista de formação. Eu sou administrador de empresa. Quem é o especialista na nutrição lá em casa? Sou eu? É ela. Ela é especialista. Na administração sou eu. Então a gente sempre ouve um ao outro nesse aspecto. Então a gente precisa ter essa unidade. Não que não discorde, exatamente. É que ela está dizendo aqui, não que não discorde. Mas você não vai oprimir o próximo e vai achar que você é o dono da razão 100%. Por isso é que tem que ter o entendimento e a conversa. Amém? O outro aspecto da unidade
é que cada um continue o que é e muito mais, por ser complementado pelo outro. O que é isso, pastor? Vou citar o exemplo da nutrição. Ela é nutricionista. Hoje eu entendo muito mais de alimentação do que sem ela. Muito mais eu entendo, porque há um complemento. Nós somos complementados um com o outro. No estudo da palavra, ela sempre comenta, não que ela não tenha capacidade, pelo contrário, ontem ela pregou lá na igreja e foi fogo puro. Mas ela sempre comenta que, não, amor, eu não sou que nem tu, que tem um entendimento da palavra. Eu disse, não, filha, não é isso não. É Espírito Santo, é o mesmo, em mim e você. Então é complemento, não é que um é melhor do que o outro. E a gente precisa ter esse entendimento, essa unidade. Isso é unidade. O outro aspecto da unidade em nosso relacionamento é que durante o namoro e noivado, a unidade espiritual deve ser desenvolvida. Sabe por que muitos casais não oram juntos? Porque lá no namoro, eles não tinham essa prática. Lá no noivado, eles não tinham essa prática de orar. Quando você vem desde o namoro, noivado, e você já ora, você não tem dificuldades. Isso é uma prática comum e o casal não vai ter dificuldade para orar. Amados, a unidade no casal é muito forte. Sabe, eu passei um momento difícil de trabalho há uns anos atrás, no ano de 2010. E eu saía para procurar e quando eu voltava, minha esposa olhava para mim e disse, olha, podem dizer o que quiserem de ti, mas para mim tu é o melhor administrador do mundo e acabou. Eu tinha força dentro de casa, eu era incentivado e até hoje isso nunca mudou. Ela sempre disse, eu acredito em você, como eu acredito nela. Para mim, eu sei que tem nutricionista aí do outro lado, me desculpe, é a melhor nutricionista do Brasil e do mundo, sabe? Então, eu digo isso para ela como ela disse para mim. Isso é unidade, você precisa olhar para o seu cônjuge e dizer, eu te amo, você está bonito. Lá em casa, quando ela está arrumando, eita, essa mulher está linda. O Josué já olha para ela e diz, como é que ele disse, filha? É uma princesa, porque ele vê a gente fazer isso dentro de casa. Ela olha para mim e diz, está um gato. Não tem problema nenhum você dizer isso para o seu marido, dizer isso para sua esposa. Aí, ó, o pastor Ivaldeir deu um uau aqui, ó. Imagina você chegar de manhã, você dizer para sua esposa, ei, tu tá linda, até uma gata. Meu irmão, não vai falhar de noite. Tá tudo certo. Presta atenção aí. Ó, esse pastor é rasgado mesmo assim, pode ficar tranquilo. Tira as crianças da sala. Meu irmão, viu? É isso. Elogie sua esposa, fale com ela, tire tempo para estar junto. Ah, pastor, tem o tempo das crianças, mas tem que ter o tempo seu e da sua esposa. Vocês têm que ter o tempo de vocês, nem que seja para tomar uma água de coco. Várias vezes, nós pegamos ônibus e fomos para Litorânea tomar água de coco, de ônibus. Sabe por quê? Para valorizar o tempo juntos. Precisamos estar juntos. Amém? Eu posso ver esse chat aí cheio de amém, glória a Deus. Eu estou sendo rápido mesmo por conta, mas te preocupa não, em abril, se Deus quiser, está vindo um estudo aí completaço para a gente. A quarta base, para a gente encerrar sobre as 4 bases para um relacionamento cristão, para um casamento cristão, é a intimidade. Sabe? Gênesis 2:25, você pode abrir conosco aí? Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Olha só, lá no Éden, antes de pecar, eles estavam nus e não percebiam. Eles tinham uma intimidade tão grande, eles estavam despidos de si mesmo. E é isso que Deus quer de nós, com relação a casal. O primeiro aspecto da intimidade é a intimidade espiritual mesmo, a intimidade com Deus. Nós não podemos fazer uma aliança só na horizontal. Nós precisamos ter uma aliança na vertical. Deus precisa fazer parte desse relacionamento. E quando Ele faz parte desse relacionamento, tanto ela como eu, nós convidamos Deus para estar dentro do nosso relacionamento. E esse convite dá frutos de excelência, querido. O segundo aspecto é a intimidade intelectual. Não pode ter um disparate, mesmo que tenha, nem todo ser humano tem a mesma capacidade, um mais inteligente ou um menos inteligente do que o outro, um que saiba mais de um assunto, outro que saiba menos. Você não pode menosprezar o seu cônjuge. Eu conheço um casal que ele é cientista, ele foi professor da UFMA, ele é cientista, ele tem PhD, ele é um homem muito inteligente, e ela, muito simples,
mas eu nunca vi aquele homem menosprezar a esposa dele. Ele, apesar do nível de inteligência altíssimo, ele sempre está ali com ela, sempre conversando, sempre pedindo opiniões a ela. Então, essa intimidade intelectual tem que ter essa cumplicidade intelectual. Ambos, meu esposo é procurador de justiça, eu sou dono de casa. Não importa. Vocês são uma só carne. Sabe? Minha esposa é juíza, eu sou carpinteiro, não importa. Tem que ter intimidade intelectual. Tem algo que o carpinteiro vai ensinar para a juíza. E tem algo que a juíza vai ensinar para o carpinteiro. A gente precisa diferenciar. Não há um maior ou um menor dentro do relacionamento, quando nós colocamos Deus no controle de tudo. É por isso que aí tem que ter a base do casamento. Porque quando a gente casa, a gente vai fazer o outro feliz. E a gente casa, eu continuo falando, a gente casa sabendo que o esposo precisa amar a esposa, e a esposa precisa respeitar o esposo, independente da sua profissão. Se ela é mais ou menos em casa, é a mesma coisa. Em casa ele vai ser o esposo e ela a esposa. Então lá fora é uma coisa. Então não adianta trazer os problemas de fora, a profissão, o seu poder de fora para dentro de casa, que também não vai dar certo. Exatamente. O terceiro aspecto da intimidade é a intimidade emocional. Você já viu aquele marido ou aquela esposa que oprime? Ele usa o emocional para ganhar algo? Ou ele usa o emocional para agredir? Você já viu isso? Tanto que tem a lei aí, Maria da Penha, e até no emocional, quando a mulher é agredida, o homem é preso. Por conta disso. Porque ou o homem ou a mulher usa o emocional para agredir o outro. Isso não é bom dentro do relacionamento. Sabe, aquela pessoa que se vitima de tudo, o outro não sabe nem como falar, não sabe nem como se direcionar. Sabe, querido, esse relacionamento do cônjuge e com Deus, ele é muito importante, porque nós vamos crescendo a cada dia. A intimidade de filho com o pai é muito boa, e a intimidade do casal é muito boa em aspectos de conversa, no aspecto emocional, no aspecto físico. Um tem que completar o outro, e não um ser mais do que o outro, porque senão vai ter desgaste. Um vai sempre andar oprimido, enquanto o outro está se achando o bambambam da situação. Isso não pode acontecer. É que nem a minha esposa falou, dentro de casa você pode ter a profissão que você tiver fora, você pode ser a maior autoridade que for, presidente da república, o que quer que seja, mas dentro da sua casa, você é marido e ela é esposa. Vocês são um casal e que precisa se completar e assumir seus papéis. É um outro estudo, papel. O quarto aspecto da intimidade é a intimidade física. Tem tanta importância quanto qualquer outra. Falei ainda agora que o pastor Evaldeir deu um sorriso, quando eu disse que o marido de manhã cedo chega e diz assim, como ela está linda. De noite ganhou, irmão. Fica tranquilo, elogia ela, passa o dia elogiando. Agora tu só dá porrada, espera de noite. O lençol, ou então a camisa do político. Ainda está a cara do político, ela vira e a cara do político é que está para ti. Viu? Tem mais nem camisa de político, né? Mas irmão. A gente precisa. Eu citei para você ainda agora como meu filho nos olha de 3 anos. Ele vê eu elogiar, vê ela elogiar, ele já olha para a mãe e diz assim, é uma princesa. E diz para a irmã, porque ele vê isso. Você quer filhos saudáveis? Tem um relacionamento saudável com a sua esposa e com seu esposo. Cuide dele, sabe? E o coito nupcial, ele é muito importante no relacionamento. Agora, e se não sabe, precisa saber que a mulher, ela é mais pelo ouvir. O homem é pelo ver. Então, se a mulher realmente escutar alguma coisa que desagrada pela manhã, pela tarde ou pela noite, aquelas palavras dóceis que a gente sabe que não, às vezes não acontece. E eu digo que às vezes assim, descaradamente, o homem ainda ter coragem de procurar a mulher e achar que não tem a sensibilidade, porque isso é ter sensibilidade. Que eu sei que ele não tem esse negócio de sexto sentido, né? Mas que precisa entender que a mulher, ela é sensível.
A mulher precisa de um beijo, um abraço, uma flor, sim, porque os homens acham que não, muitos homens acham que não precisa mais de flor, mas eu sou a moda antiga ainda. Eu acho que precisa de flor, acho que precisa abrir a porta do carro ainda. Eu acho que tem muitas coisas que, na verdade, as famílias e os casais hoje, eles só estão colhendo o que já plantaram no passado. Muitos casais hoje plantam o que colhem. Aí você olha para um casal e diz assim, ai, como eu queria ser igual àquele casal. Você nem conhece como era casal dentro de casa, porque tem muito casal dentro de casa que, dentro de casa eles estão se matando e fora está tudo bem. Na igreja, pega na mão, na igreja acha bonito, cheira, abraça, dentro de casa está terrível. Olha, eu não quero esse relacionamento, não. Eu lembro que uma vez a gente discutia, por trabalhar com casais, querida, no início, a gente realmente teve alguns embates, porque sabemos que o inimigo, ele vai atingir bem ali. E às vezes eu dizia assim, olha, eu não quero elogios de púlpito. Eu quero elogios em casa, para mim. Então, não queira fazer elogios para sua esposa na frente das pessoas, porque vai causar uma raiva. Então, faça elogio dentro de casa. Se você fizer em casa, pode fazer onde quiser. Na rua, na frente das pessoas, mas faça em casa. Dê um beijo, um abraço, leve uma flor, diga que a ama. Quantos casais não dizem mais isso, eu te amo? Quantos casais, quantos filhos não sabem dizer eu te amo, porque não vê os casais fazendo isso? Então, tudo que eu estou colhendo hoje, eu plantei ontem. E o que eu vou colher amanhã, eu estou plantando agora. Então, você precisa plantar. Eu sei que a gente não vai falar sobre filho agora, mas às vezes a gente quer desmerecer os nossos maridos, desrespeitar na frente dos filhos. E quando o pai diz assim, o filho diz, papai, eu posso ir em tal lugar? O pai diz, não. E a mãe está do lado e diz, pode. Desonra. Pode. Aí depois vai conversar com o filho, e o filho vai dizer, mas o papai disse que não, teu pai não sabe de nada. Quando o filho cresce, que vai conversar com a mãe, e ele vai dizer assim, mamãe, papai não sabe de nada. Aí tu diz assim, respeite seu pai. Como que você quer respeitar? Você quer respeito se você não ensinou eles a respeitar. Então, você vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Lembre-se, e faça uma análise na tua vida, na tua história, no teu casamento, o que foi que você plantou no teu casamento no início. Que às vezes as mulheres se perguntam, ai meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer? Veja no passado o que foi que você fez para merecer. Você tem cuidado hoje? Não faça hoje. Não tenha rancor hoje, raiva. Peça perdão, perdoe e comece uma nova história daqui para frente, porque o Senhor, Ele quer mudar a história da sua casa, da sua família, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Isso são bases. É uma base para o teu casamento. A partir de hoje, esquece o passado. O Senhor não quer saber mais do teu passado. Começa hoje. É uma nova história que o Senhor vai começar no teu casamento, na tua família. E você vai ver que lá na frente o casamento dos teus filhos será uma bênção. Amém? Eu queria orar com você. Vamos orar? Você que está aí, você está em casal aí? Você e seu esposo? Vamos orar? Hoje nós deixamos aqui um pouquinho só. Possivelmente em abril a gente começa os estudos para casais no Ministério Proclamar, em todas as congregações. Estamos já vendo a data, vamos acertar com o pastor Ivaldeir e vamos começar. Sabe por quê, amados? Tudo que a gente viu que foi plantado em nós e a gente viu que foi tão bom, a gente quer plantar no coração de vocês, para ver como é bom, sabe? Não precisa, porque se passou o tempo e deixar de andar de mãos dadas, ou de deixar de abraçar, de beijar, não, isso é tão bom, não precisa isso. Não importa quantos anos tem esse casal, o carinho, o toque é sempre bom, ele é aconchegante. Sabe por quê, casal? Porque aquilo que eu falei lá no início, os filhos eles vão voar um dia. Nós criamos para eles terem a vida deles. Ontem mesmo eu vi um casal de amigos se despedindo dos filhos no aeroporto que estavam indo embora para Portugal. E hoje um outro casal se despedindo de uma filha que estava indo embora para São Paulo fazer residência em pediatria. Então um dia vai, e vai ficar o casal.
E como é que esse casal vai ficar dentro de casa? Sem se falar? Sem olhar um para o outro? Não, eu quero ficar velhinho aqui, ó. Com ela aqui, a gente conversando, sentado na porta, sabe? Fazendo carinho um no outro e glorificando a Deus. Vamos orar? Pai, nós engrandecemos o Teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse momento em que estivemos juntos aqui, poucos minutos, mas falamos sobre bases para o nosso casamento cristão, Pai. A respeito do deixar, do compromisso, da intimidade, da busca. Pai, nós somos gratos a Ti por esse momento. Pai, abençoa cada casal que esteve ouvindo, abençoa cada cônjuge, abençoa a minha vida da minha esposa a cada dia, Senhor. Nos prepara e nos capacita a cada dia, para que nós possamos, Senhor, dar aquilo que Tu tens nos dado, Pai. Abençoa os casais que estão aqui na sede também, Senhor. Multiplica sobre a vida deles a cada dia, Senhor, o derramar do Teu amor, o amor em família, o amor em casal, Pai, a cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz a cada dia e que todos os casais sejam abençoados por Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós Te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Eu queria só deixar um exercício, como a gente sempre faz nos estudos, eu queria deixar para você se exercitar falando eu te amo para o teu esposo. Então, passe uma semana tentando esse exercício, porque tem muitos que não conseguem mais falar. Faça uma semana isso. E aí, semana que vem, se estivermos aqui na outra live, a gente vai querer saber de você. Amém? Ok, queridos, tenho certeza que você foi abençoado, assim como eu. Você pode olhar outras vezes. Hoje ele foi transmitido tanto no nosso Facebook, como também no YouTube. E quero dizer que na semana que vem, aquilo que é bom a gente repete, aquilo que vem para edificar. Pastor, eu gostaria de me inscrever para o Encontro de Casais. Depois eu vou estar passando o contato, né? Vai ser montado um grupo para essas pessoas que vai fazer agora no início de abril. Também quero dizer que domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica e domingo, 18 horas, culto da família. Você que está em outro estado, que Deus abençoe. Esse é o propósito da live, é edificar e chegar onde a gente não pode chegar. Fique todos na paz. Mais alguma coisa ou não? Não. Ok. Mais que a neve